Bem, eu me chamo Elano, sou professor do Instituto Federal do Ceará, né, o IFCE, Campus Crateús, e vamos dar início aqui a uma série de vídeos sobre trigonometria, onde eventualmente estarei utilizando o software GeoGebra, né, um software livre, você pode fazer download aí na sua internet, que vai nos auxiliar bastante para o entendimento acerca do conteúdo que vamos estudar. Bem, inicialmente precisamos construir o ciclo trigonométrico, né? Que é um círculo centrado na origem de raio 1. Eu vou mostrar duas maneiras de construir isso aqui no GeoGebra que vocês podem estar utilizando. Uma delas é usando essa ferramenta aqui, né, que tem um círculozinho. Você clica aqui, ó, e procura círculo, dado, centro e raio. Vou fazer isso. Selecione o centro e depois digite a medida do raio. Eu vou clicar aqui nesse ponto, que vai ser o centro, a origem, né, já apareceu aqui. E o raio eu vou pedir que seja raio 1. Pronto, está aqui. É o círculo centrado na origem de raio 1. Vou tirar esse rótulo, né? Vou sumir com um ponto aqui também. E está aí nosso círculozinho, né? Bem, a outra maneira de fazer isso, eu vou até tirar aqui, esconder o objeto, é pensando um círculo como sendo uma curva, né? Na verdade é o S1. É uma curva parametrizada. E para obter isso, você vem aqui e escreve curva. No GeoGebra vai aparecer essa sentença aqui. Você clica nela e você digita. Você precisa conhecer a parametrização do círculo. É uma parametrização conhecida. Está aqui cosseno t, né? Seno t. A variável que eu vou escolher é o t. O valor inicial eu vou botar 0. E o valor final, 2π. Uma maneira de fazer, já apareceu aqui, ó, de 0 a 2, parece um arco aí de circunferência. Eu vou escrever, você escreve o π, tá? Aqui no final, você vem aqui e bota escrevendo π mesmo. Pronto, dá o Enter e está aí. Pode notar que é a mesma trajetória, né? O mesmo desenho, né? Eu vou omitir, ó, aqui daquela forma, utilizando essa ferramenta. E aqui, a partir da parametrização dela. Você escolhe a que você quiser, tanto faz, tá? Eu vou escolher essa daqui mesmo, que é comumente usada por quem está iniciando. Um adendo aqui, que essa maneira de enxergar a parametrização do círculo, você encontra quando você estuda cálculo, tá? Cálculo 2, possivelmente, né? Talvez o cálculo 3. Você vai ver esse tipo de conteúdo lá. Ou então, quando você vai estudar geometria diferencial ou algo do tipo. Aí você entende como você parametriza curvas e uma dessas curvas é o círculo, tá ok? Então, temos aqui um círculo centrado na origem de raio 1 e a gente quer construir o nosso ciclo trigonométrico, né? Vamos tomar um ponto em cima do círculo que construímos. Note que esse ponto ele pode ser animado, né? Vou aqui tirar o rótulo dele e se você deixa isso aqui, ele vai ficar sempre percorrendo esse círculo, tá? Vou parar aqui no que nós conhecemos como primeiro quadrante, né? Depois eu vou explicar isso melhor, essa história dos quadrantes. E é o seguinte, o que eu vou fazer aqui é construir um ângulo que pode ser determinado a partir desse ponto, ok? Para construir esse ângulo, eu vou aqui nessa ferramenta para construir uma reta, certo? E eu quero o seguinte, selecione dois pontos ou duas posições. Um dos pontos vai ser a origem e o outro ponto aqui que nós estávamos percorrendo em cima do círculo. De novo, se você anima, ela fica brincando aqui, né? Vou animar novamente aqui. Ele fica girando aqui em torno do círculo, tá? Esse ponto eu não vou precisar dele agora, né? O ponto C, que é na verdade a origem. Vou parar aqui e vamos fazer o seguinte. Vou construir um ângulo agora que
é determinado pelo eixo das abscissas e por essa reta aqui que o GeoGebra chamou de f. Nota que já deu até aqui o valor desse ângulo, né? Alfa igual a 51 graus. E de novo, se você fica brincando com isso, ele vai construindo outros ângulos, né? Ao longo do círculo. Aí vai dar 360 graus e etc. Muito bem. Eu não quero essa reta F aqui, certo? Eu estou interessado, na verdade, num vetor em cima dessa reta. Para construir esse vetor, você vem aqui nessa ferramenta, clica em vetor, de novo aqui o centro e o ponto que eu estou interessado e criamos um vetor U. Vou sumir com a reta F, não me interessa, e tem aí o vetor U já construído. Vou tirar o rótulo, vou tirar o ponto D e ok. Essa daí é a reta que estamos interessados, né? Muito bem. Vamos animar aqui e ver como é que se dá a disposição desse vetor ao longo do círculo, né? Isso aqui é o que nós entendemos por ser o ciclo trigonométrico. O ciclo trigonométrico, essencialmente, é uma correspondência que para cada número real, em radianos, aqui está disposto como esse ângulo em graus, né? Mas se você pensar isso em radiano, é só fazer a respectiva modificação. Para cada ângulo em radiano, você vai obter um ponto em cima desse círculo, certo? E aí você fica, ó, aqui 90 graus, que é o π sobre 2, né? Aí você está no ponto 0,1. Aí se você vem 180 graus, que é π em radianos, você está no ponto menos 1, 0. Se você vem em 270 graus, nós temos o ponto 0, menos 1. E em 360 graus, nós temos o ponto 1, 0, né? Voltamos. Bem, vamos fazer o seguinte, vou botar esse ponto bem aqui no primeiro quadrante. E vamos perceber o seguinte, eu vou animar aqui, e imagina que a partir daqui, ó, preste atenção na animação, no sentido anti-horário, tá? Perceba o seguinte, o que acontece quando eu dou uma volta completa de 360 graus, ou seja, 2π radianos, partindo dessa posição aqui, vamos ver. Se eu fizer isso, der uma volta completa, 360 graus ou 2π radianos, note que o ponto volta para a sua posição em que ele estava, né? Isso é que também vale se nós dermos uma volta no sentido horário, sentido do relógio, né? Uma volta de 360 graus, só que no sentido horário, ou menos 2π radiano, no caso, né? No sentido horário. E aí, toda vez a gente volta para o ponto na posição em que ele está. Bem, como é que isso fica expresso em termos matemáticos? Isso vai ficar do seguinte modo. Vou botar aqui em fórmula LaTeX. Vou botar barra alfa, tá? Bem, quando é no sentido anti-horário, a gente vai usar um mais. Quando é no sentido horário, a gente usa um menos. Para resolver essa situação, vamos fazer o seguinte. Vamos botar 2K e onde esse K é um número inteiro qualquer, e aí a gente resolve essa questão, né? Bem, vai ficar do seguinte modo. Está aqui a expressão, vou dar um OK. E está aqui. Toda vida que eu ando alfa mais 2kπ com K pertencente aos inteiros, eu dou essa volta. Por exemplo, vamos imaginar um caso. Se o K for 1, então eu tenho alfa mais 2π. Ou seja, 2π, 360 graus, alfa mais 360 graus, voltei para o ponto. Se o K for 2, ou seja, alfa mais 4π, 4π, 720 graus, significa o quê? Então, 2 voltas completas. E aí, voltei para o mesmo ponto. Equivale também, note também que se andarmos no sentido horário, ou seja, menos 2π, a gente está andando isso aqui. Ó. A gente está andando os mesmos 360 graus, só que no sentido horário. Voltou para o mesmo ponto. Menos 4π, 2 voltas, voltou para o mesmo ponto. E aí você pode generalizar isso dessa forma que eu escrevi aqui, né? Alfa mais 2kπ com K pertencente aos inteiros. Aí sempre você chega na mesma posição em que você estava.
Ok, então a gente vai encerrar essa videoaula aqui, só apresentamos o que é o ciclo trigonométrico, né? Como entendemos isso, e na aula seguinte vamos construir algumas funções trigonométricas, as mais famosas sendo seno, cosseno, tangente. Apesar que vamos comentar também as funções cotangente, secante e cossecante. Bem, se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai sempre tentar responder se possível. Até mais!